Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor do Senhor. Nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a Congregação Cristo aqui de Candelária, Rio Grande do Sul. Saúdo a cada um de vocês que estão aqui no templo da nossa congregação. Saúdo também as famílias, aos nossos queridos e queridas de perto e de longe, que acompanham a transmissão do culto pelo Facebook ou também pela Rádio Princesa. Pedimos que Deus, o Espírito Santo, abençoe cada um de vocês. Que neste culto nós possamos ouvir a palavra do Senhor, que hoje nos traz a mensagem tão importante de arrependimento e perdão dos pecados, algo que precisamos ouvir sempre, todos os dias, em qualquer estação, em qualquer ano, em qualquer momento da vida. Mas todo culto é tempo de nós estarmos na casa do Senhor e derramarmos o nosso coração nas mãos desse Deus que nos conhece, que nos ama, que quer cuidar das nossas dores, quer cuidar das nossas dúvidas, que quer acalmar os nossos sofrimentos, que quer ouvir os nossos pedidos, e aqui é um bom momento para nós fazermos isso com os nossos irmãos na fé. Sejam bem-vindos então todos vocês, e nós vamos começar o nosso culto cantando uma bela canção. É Jesus em Tua Presença, é o hino 65 do Louvai ao Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aqueles que podem ficar de pé, eu convido a ficarem para nós invocarmos a presença de nosso Deus. Iniciamos este culto em Teu nome, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, estamos na Tua casa mais uma vez reunidos, ou quem sabe outras famílias na impossibilidade de estarem aqui, acompanham esse culto nas suas casas. Nós queremos agora ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, que nós queremos Te ouvir. Que nós possamos ouvir a mensagem de arrependimento, de perdão, de salvação, a mensagem de um Deus que nos ama, e temos a certeza que esse é o melhor momento para nós colocarmos nas Tuas mãos as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas apreensões, os nossos pedidos e desejos, para que a nossa vida seja abençoada e cuidada pelo Senhor. Que ao final deste culto nós possamos voltar para as nossas casas felizes, animados, fortalecidos na fé em Jesus, pela palavra, pela Santa Ceia que vamos receber, que nós possamos no culto também ofertar, cantar, louvar, e de noite nas nossas casas dormirmos com a certeza de que estamos em paz com o Senhor. Abençoa este culto, em nome de Cristo. Amém. Quero convidar cada um de vocês também a nos achegarmos diante do Senhor para pedirmos perdão. Vamos fazer isso neste momento do culto, resgatando algo tão bonito da nossa liturgia luterana, que é a confissão e a absolvição do culto, a liturgia tradicional luterana. A letra é branca, P, pastor, a letra amarela vai ter o Czinho lá, que é a congregação. Amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe
que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é essa a vossa sincera confissão de um cristão, de uma cristã, arrependido e arrependida dos seus pecados? Vocês creem em Jesus como Deus da sua salvação? Você quer ser corrigido pelo Espírito Santo para que você tenha uma vida agradável ao Senhor, uma vida em paz com Ele? Se essa é a tua confissão, se essa é a tua fé, se esse é o teu desejo, afirme isso dizendo sim. Sim. Para você que disse sim, como pastor chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, vos anuncio o perdão de todos os pecados. E faço isso em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Não são só palavras, não são só atos que quem sabe crescemos muitas vezes ouvindo essa liturgia, mas são palavras que nos apontam para Jesus, aquele que nos deu realmente o seu perdão. Que esse perdão seja seu. Que esse perdão tire peso dos teus ombros, que esse perdão tranquilize a sua consciência, que esse perdão traga paz para a tua vida, mas acima de tudo que esse perdão abra o céu sobre a sua casa, sobre a sua vida. E ainda de pé nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo 62, um belo salmo para o dia de hoje. A letra branca é o pastor, a letra amarela é a congregação. O Salmo 62 que nos traz grandes confissões para a nossa vida, afirmações de fé, dizendo que somente no Senhor nós encontramos paz. Leiamos então, letra branca, pastor, letra amarela, congregação. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e nunca serei derrotado. Até quando vocês atacarão um homem Que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz. E nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confiem sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, São inúteis, são somente um sopro. se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com roubo. Ainda que suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele. E o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz.
Depois desse belo salmo, cantemos Senhor meu Deus, hino 87, podem sentar, vamos louvar ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvindo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte e as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Nós vamos ouvir agora duas leituras bíblicas. Primeiramente, a leitura do Antigo Testamento, livro de Jonas, o famoso Jonas, a bela história de Jonas, de arrependimento, perdão. Jonas capítulo 3, dos versículos 1 a 5, e ainda o versículo 10. Diz assim: Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado.
Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro, então começou a anunciar: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. E então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Mensagem de arrependimento. A cidade de Nínive mudou. Ouviu o Senhor através de Jonas. O Senhor continua falando para Candelário, através de muitas formas, através de igrejas cristãs, através da nossa congregação. Que Candelária ouça a voz do Senhor e se transforme vidas através da palavra. Vamos ouvir mais uma leitura do Novo Testamento agora, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, dos versículos 29 até o versículo 35. Diz assim: Irmãos, o que eu quero dizer é isso: não nos resta muito tempo, e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado, os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram, os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois neste mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa. E por isso é puxado para 2 direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar o marido. E eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo, e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Palavras do Senhor que nos diz de que, citando exemplo aqui de marido, de mulher, casamento, de que nada deve nos atrapalhar no serviço do Senhor, em crermos no Senhor e vivermos a Ele uma vida agradável. Como diz aquela canção: estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui mesmo falava: quem comprava, faça de conta que não é seu, porque não vamos levar nada. A nossa vida é do Senhor. Que o seu dia a dia possa agradar a Deus e nada sirva de empecilho para participar de cultos, para testemunhar a sua fé, para ler a palavra dentro da sua casa. Vamos cantar mais uma canção? Vamos cantar Santa Bíblia, Meu Prazer. É o hino 90. Santa Bíblia, meu prazer, meu
Vamos ouvir então este tesouro do Senhor em nossas vidas. Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Evangelho para o dia de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, dos versículos 14 até o 20. Palavras bem importantes para as nossas vidas, as palavras de Jesus, quando ele inicia a pregação da palavra, o seu ministério. Ouçamos em pé aqueles que podem ficar de pé. Marcos 1, 14 a 20. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. E ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. E Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco, e foram com ele. Até aqui as palavras do Evangelho para o dia de hoje, e eu quero convidar você a confessar a sua fé cristã aqui na igreja ou na sua casa com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos que nós temos um amigo em Jesus amigo temos, podem sentar e cantamos. Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando
Uma boa noite a todos, pessoal de casa, a vocês aqui na igreja, e que assim a luz de Jesus também brilhe sobre o nosso coração, assim como semana passada ficamos no Antigo Testamento, hoje também trago o que nós acabamos de ouvir lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículos 1 ao 5 e o 10. Amém. Como já havíamos comentado lá no início do ano, nós estamos em tempos de Epifania. Lembram? 6 de janeiro. O que aconteceu nesse dia? A chegada dos reis magos, dos sábios do Oriente. Esse episódio, meus queridos, e o que nós estamos ouvindo agora nos últimos domingos, nas últimas semanas, é de um Deus que ultrapassa barreiras. Ele está indo ao encontro das pessoas. E hoje, mais uma vez, nós ouvimos isso. Deus chegando até nós, se aproximando de nós e nos chamando. E na sua mensagem, na sua palavra, palavras de paz, palavras de perdão, de luz, de vida e de salvação. E o principal ponto nesse nosso tempo da Epifania, que é essa manifestação, essa revelação, é podermos olhar e vermos que o nosso Deus, Ele está manifestado, Ele está revelado, Ele não está escondido de nós, na pessoa do Salvador Jesus. Mas antes, meus queridos, eu quero pedir para você imaginar uma pessoa ruim. Isso mesmo. Tenta imaginar uma pessoa ruim. Mas muito ruim, não só um pouquinho. Ruim mesmo. Conseguiram? Agora você tenta multiplicar isso por uma cidade inteira. Bastante gente, né? Anos e anos depois, essa mesma cidade chamada Nínive, o profeta Naum, que também é um nome esquisito, mas temos aqui no finalzinho do Antigo Testamento, há uns 150 anos depois de Jonas, ele também teve que anunciar uma mensagem de juízo para Nínive. Por quê? Porque era uma cidade, era um povo que agia contra Deus, era uma cidade onde a maldade reinava, tomava conta, a prostituição, o materialismo, não é só de agora, já desde então, e a própria arrogância estava no coração de Nínive. E aí nós hoje ouvimos Jonas. E diz lá no início do livro de Jonas, filho de Amitai, que era profeta em Gat-Hefer. Mas por que tudo isso? Vejam, meus queridos, que o profeta Jonas, ele era um bom profeta. Ele era um profeta onde a mensagem dele havia trazido muitos frutos também para o povo de Israel. Conta-se lá no livro de 2 Reis, no capítulo 14, pela pregação por esse profeta, o rei da época, chamado Jeroboão, ele conseguiu reconquistar um grande território que o povo de Israel havia perdido. E o rei, ao ouvir o profeta, reconquistou toda aquela faixa de terras que eles haviam perdido. Mas hoje nós temos Jonas e o livro dele trata justamente dele como sendo um profeta fujão. Quem sabe você já ouviu falar desse profeta? Já ouviu falar deste Jonas que foi enviado para Nínive? Mas ele resolve não dar ouvidos àquilo que Deus tinha lhe dito. Ele resolve fugir. Imagina você fugir de Deus. Quem é que consegue? E ele então embarca e vai lá no meio do mar, aonde começa uma tempestade, e ele se acusa para os marinheiros, dizendo que ele é o culpado daquela tempestade. E assim Jonas é jogado no mar. E por mais que alguns não acreditem, um grande peixe engoliu Jonas. E ele ficou lá até ser levado e devolvido à terra para ir até Nínive. Vejam, meus queridos, que esse episódio de Jesus, ou melhor, de Jonas sendo engolido por um peixe, parecia ser o fim dele. Mas conseguem perceber que nesse episódio, ele renasce, ele ressurge?
E esse mesmo episódio, Jesus deu o exemplo do que iria acontecer com ele. Assim como Jonas desceu ao abismo, foi engolido por um peixe, Jesus disse que assim também ele iria descer, ele iria morrer, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria, assim como Jonas foi levado de volta e voltado à sua vida. Vejam, meus queridos, que hoje, nós nem sempre escolhemos o que é bom. Se nós olhamos para a vida de Jonas, ele tomou uma atitude até um tanto ignorante, não é? Tentar fugir de Deus. Aonde já se viu? Quem sabe nós pensamos isso. Mas quem sabe hoje, nós também acabamos tomando e decidindo coisas que também não fazem bem para nós. E quem sabe nós seguimos a nossa própria vontade e esquecemos e deixamos a vontade de Deus para o lado. Mas Nínive, pois bem, Nínive era a capital de um grande império. Era uma cidade grande. Lembram antes da leitura que o pastor Bruno fez? Lembram quantos dias ele levou ou levaria para atravessar toda a cidade caminhando? 3 dias. Depois no livro conta ainda que haviam 120 mil crianças e animais naquela cidade. A história mostra que os muros, a circunferência era de 12 quilômetros. Enfim, era uma enorme cidade no mundo antigo. Mas lá foi Jonas. Caminhou um dia todo e logo depois então ele anuncia. E vejam como a mensagem dele não foi nada mais e nada menos do que dizendo: em 40 dias, Nínive será destruída. Não fez nenhuma introdução, não chamou a atenção das pessoas, simplesmente disse isso. Em 40 dias isso aqui vai acabar. E parece que ele nem queria ficar falando muito isso aí, né? Falou e assim foi a mensagem dele. Mas o interessante é que essa mensagem tão curta e tão grossa, que quem sabe é uma mensagem que não chamava atenção, acabou mexendo com todos. E diz que desde os mais importantes, até mesmo o rei, o imperador, até as pessoas mais humildes ouviram aquela mensagem e guardaram ela, fazendo com que todos vestissem panos grossos, para mostrar assim o arrependimento. Coisa que o Jonas não tinha dito para eles fazerem. A mensagem dele foi bem simples e curta, mas mexeu e fez com que Deus também mudasse de ideia. Com esse episódio, meus queridos, nós podemos ver que nenhuma pessoa ela está condenada para sempre aqui na terra. Vejam que todos têm uma nova chance. Ninguém está predestinado a esse mundo para condenação. Não existe isso. Não há aqueles que foram escolhidos para serem condenados, ou não há um pecado que não há perdão. Esqueça isso. O que Jonas nos mostra é que todos têm uma nova chance. Sim, toda a humanidade pecou. Mas também, todos nós fomos salvos em Jesus. E a salvação de Jesus alcança todos. Até o pior pecador. Até aquele que, quem sabe, a gente pensa, esse não merece ser amado. Todos são amados por Deus. Então essa mensagem de arrependimento vale para todos. Mas a mensagem de salvação também vale para todas as pessoas. Vejam que Jonas nos traz um exemplo que, quem sabe, para hoje, para nós, que temos a palavra em abundância, nós temos ela aqui no culto, podemos ter ela em casa, nós podemos ouvir ela, nós podemos ver em vídeo, enfim, infinitas oportunidades que hoje a palavra está no nosso meio. Mas mesmo assim, tem gente que despreza. E Jonas vem nos mostrar que também aqueles que não têm
E há lugares do mundo onde a palavra ela é escassa, onde ter uma Bíblia é um crime, onde participar de um culto, portas abertas, é mais do que uma sentença de morte. E aqueles lugares, a palavra cai, germina e cresce bastante. E assim também aconteceu lá em Nínive, aonde não havia palavra, ela foi muito bem recebida. Mas lá em Israel, onde o profeta estava para anunciar a mensagem, ele podia colher desprezo e rejeição. Então, quem sabe, meus queridos, estou sendo bem irônico agora, mas quem sabe eu e o pastor Bruno não deveríamos anunciar tanto a mensagem aqui para vocês e em Candelária. Quem sabe o efeito contrário seria outro. Estou sendo irônico, não me levem mal, mas Jonas nos mostra isso. Aonde, quem sabe, é onde mais tem a mensagem, menos ela é aceita. E quanto menos se tem a palavra, mais os corações estão abertos. Continuando com Jonas e o exemplo dele, nós podemos olhar para a nossa igreja, aqui para a Igreja Luterana Cristo, e olhar para ela para fora dos nossos muros. E aí eu lhes pergunto, será que nós estamos sendo uma igreja assim acolhedora? Nós estamos recebendo as pessoas, e não só apenas sendo acolhedores, mas eu estou sendo acolhido nessa igreja? Meu querido, você se sente amado e acolhido aqui nessa comunidade? E ao mesmo tempo em que você se sente acolhido e amado, você também consegue receber e acolher aqueles que chegam aqui na nossa igreja? Jonas nos faz olhar, será que a nossa igreja ela é uma igreja contextualizada, ou seja, ela é importante para os nossos dias, ela traz uma mensagem importante que vai ao encontro das pessoas? E aqui eu digo especialmente para as nossas crianças e para os nossos jovens. Eu sei que os vovôs e as vovós, os adultos, as pessoas com mais experiência, não estamos desprezando de forma nenhuma, mas precisamos olhar com muito carinho para as nossas crianças e para os nossos jovens. E será que a nossa mensagem, a palavra de Deus, chega até o coraçãozinho deles? Até a vida deles? E num certo sentido, às vezes eu acho que não. Mas em que forma? Não que os jovens e as crianças não queiram. Não. Tem uma pesquisa não é aqui no Brasil, num outro lugar, que mostra que as crianças e os jovens acolhem sim a palavra de Deus. Mas o problema é que em casa eles não receberam os conceitos básicos da fé cristã. E ao chegarem na igreja, eles chegam sem muita carga, sem muita bagagem. Mas o coraçãozinho deles, pessoal, nós podemos ver já desde o ensino confirmatório, ou então na escola dominical, não de todos, claro, mas estão abertos para a palavra de Deus. Isso é algo muito bom. Saber que a palavra de Deus, nestas pequenas e novas vidas, ela é sim muito, muito bem recebida. Mas enfim, será que a nossa igreja, olhando para Jonas, nós temos também uma igreja teimosa? E eu percebo que sim, nós temos uma igreja teimosa. Não para todos, não todos, mas nós percebemos que há também aqueles teimosos no nosso meio. E olhem só o que Jesus disse, Jesus mesmo falou, quando foi pedido para ele provar quem ele era com um milagre. E aí Jesus diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 41, no dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. Então, meus queridos, teimosia não vai te levar para nada.
Você que não quiser ouvir o teu pastor por ele ser uma pessoa, não vai te levar a nada. Porque no dia do juízo, o pessoal lá de Nínive vai olhar para tantos aqui de Candelária e vai dizer, puxa vida, o que tu fez? Então, meus queridos, Jonas, ele não tinha medo de morrer pela mensagem dele aos assírios. Mas Jonas, ao ponto, ele era teimoso, porque ele não queria o resultado dessa mensagem. E quando depois de Deus mudar de ideia, de Jonas ficar olhando e esperando a destruição de Nínive, ele diz a Deus, eu sabia que és um Deus que tem compaixão e misericórdia, sabia que é sempre paciente e bondoso, e que está sempre pronto a mudar de ideia. Jonas capítulo 4, versículo 2. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, aqui da Congregação Cristo, pessoal que participa com a gente de casa, é tempo de arrependimento. Jesus disse que o reino dele chegou. O reino dele já está aqui entre nós. Desde quando ele falou aquelas palavras, o reino de Deus está no nosso meio. E o apóstolo Paulo nos diz lá que esse mundo, como nós o conhecemos, ele não vai durar muito. Ele não vai durar para sempre. E o nosso Salvador Jesus veio justamente para nós, pecadores. Ele veio para mudar o nosso coração, um coração duro, que rejeita, que despreza a sua mensagem. Então é sim, tempo de arrependimento. E ao mesmo tempo também é tempo de salvação. Deus não se preocupa somente com alguns, somente com aqueles que lhe amam. Deus se preocupa e ama a todos, até mesmo aqueles que o rejeitam. Por isso, meu querido, deixe a conversão nas mãos do Senhor. Se você está preocupado, quem sabe, com algum familiar teu, que não quer ouvir, que não aceita, deixe nas mãos do Senhor. Jonas foi lá e disse, em 40 dias, Deus vai destruir tudo aqui. E Deus mudou o coração daquelas pessoas. A mesma coisa hoje. Deixe essa tua preocupação nas mãos do Senhor, e que em todos os nossos corações, essa palavra de Deus, que ilumina a nossa vida, continue assim a produzir frutos, frutos de arrependimento e frutos de salvação. Em nome do amado Salvador Jesus. Amém. Muito bem, nós temos alguns lembretes, especialmente lembrando que nessa época de janeiro e fevereiro, os cultos acontecem hoje nas quartas e aos domingos. Então, quarta às 20 e domingo às 9. Lembrando que este culto de quarta-feira é transmitido pelo Facebook, pela Rádio Princesa, sempre que possível. Se você precisa de uma visita pastoral, de um aconselhamento, de uma conversa, entre em contato com nós, pastores, marque na secretaria, a gente está à disposição das famílias também. Devido à pandemia, a gente não está visitando todo mundo como antes, mas se você precisa de um aconselhamento ou uma visita, entre em contato com os pastores. Lembramos também das ofertas, que o prato lá está na entrada ou na saída da igreja, depende de como você olha. E também lembramos as retiradas de envelopes para este ano de 2021, com a secretária Ana, que está aqui no culto. Ao final do culto, se alguém ainda não retirou, pode falar com ela. Ou durante a semana, o pessoal também que está em casa, na secretaria, também pode retirar os seus envelopes de oferta. Muito importante esse ponto. Ainda lembramos também a gurizada que nasceu em 2009, está na época da instrução de confirmandos. Então, damos um recado aí para os pais, para os avós desses jovens aí que nasceram em 2009, façam a inscrição lá na secretaria com a certidão de batismo. Lá em março, provavelmente, nós vamos reiniciar as instruções do segundo ano e com essa nova turma da gurizada que nasceu em 2009. Então, fica o lembrete aí para as famílias da nossa congregação. Quero convidar você também a nós orarmos a Deus nesse momento. Depois vamos orar juntos o Pai Nosso. Vamos ficar de pé, aqueles que podem.
Ó Senhor, Tu és Deus de compaixão, de bondade, de misericórdia, e assim como Tu perdoaste aquela cidade de Nínive, de pessoas terríveis, pessoas que não confiavam em Ti, mas pela pregação de Jonas foram transformados, assim ainda hoje a Tua mesma mensagem continua ecoando a todos nós, e hoje aqui através da mensagem do pastor Marcos, a Tua mensagem chegou mais uma vez aos nossos corações, também com a Tua palavra poderosa, de arrependimento e perdão. Que nós possamos aproveitar essas oportunidades e sermos realmente transformados pelo Teu Santo Espírito, para que nós abandonemos os nossos maus caminhos, nos acheguemos diante do Senhor e tenhamos convicção clara de que Cristo é o nosso Salvador e vivamos uma vida de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor nos dê forças para enfrentarmos as tentações, que o Senhor nos dê forças para vivermos a fé cristã mesmo quando somos provados ou tentados, que nós possamos sempre nos achegar diante do Senhor com louvores, com gratidão, mas também com muitos pedidos. Assim queremos te agradecer também pelo dia de hoje, agradecer pelos trabalhos, pela nossa casa, pela nossa família, pelo Senhor ter nos trazido até esse momento em segurança. Queremos louvar e agradecer ao Teu nome. Assim também, da mesma forma, queremos te agradecer pela semana que nós estamos vivendo e pedir também que o Senhor continue a nos cuidar nos dias que vêm pela frente, não só dessa semana, mas todo esse ano de 2021. Que nós sejamos abençoados com a Tua mão protetora, nas escolas, nos trabalhos, nas universidades, no nosso dia a dia, nas nossas famílias, mas especialmente também aqui na congregação. Pedimos isso também de uma forma especial nesse ano de 2021, sabendo que ainda estamos vivendo a pandemia, mas assim como pedimos tantas vezes que o Senhor nos abençoasse, abençoasse a ciência e a medicina, assim agora estamos te agradecendo porque essa vacina já está entre nós, inclusive aqui no município de Candelária, algumas pessoas já estão sendo vacinadas, e por isso nós te agradecemos, te louvamos e continuamos pedindo para que através da Tua bênção sobre a medicina e sobre a ciência, nós possamos superar logo essa pandemia. Mas ainda há muitos feridos, machucados, tristes, aflitos com esse vírus. Que Tu possas cuidar das pessoas que estão internadas, não só aqui em Candelária, como em todos os hospitais ao redor do mundo, pessoas que estão passando crises também psicológicas por causa dessa doença, hospitais que também estão, quem sabe, no seu esgotamento máximo, e oramos aqui especialmente lá por Manaus, pela Amazônia, pela região norte, onde acompanhamos tristes notícias de colapso. Nós pedimos a Tua bênção assim também às nossas autoridades, para que possam cuidar da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, também em tempos de pandemia. E pedimos novamente a Tua bênção também ao pessoal aqui da área da saúde, que continue sendo grandes bênçãos nesse tratamento, no cuidado e na vacinação contra a Covid-19. Também, Senhor, nós queremos aqui te agradecer pela Dayana Baez Moritzen, queremos te agradecer pelo seu procedimento que foi bem realizado, nós te louvamos e pedimos pela sua saúde, pelo seu tratamento. Assim nós também oramos por tantas outras pessoas, sem citar nomes agora, mas o Senhor conhece bem, pessoas que estão acamadas nas suas casas, pessoas que foram diagnosticadas com depressão, câncer ou outras enfermidades, especialmente aqui da congregação, pessoas que precisam fazer cirurgias, pessoas que estão com tratamentos pesados. Nós queremos pedir também que Tu cuides de todas as famílias e essas pessoas através da medicina, que elas confiem no Senhor e possam estar debaixo das Tuas bênçãos. Oramos também pelos familiares enlutados, seu Onírio Reban, que foi sepultado hoje. Oro pelos seus familiares para que Tu console essa tristeza. Assim nós também queremos Te louvar pelo aniversário da dona Renita Agens, que no último dia 18 de janeiro completou 80 anos. Nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos a Tua bênção sobre ela. Senhor, abençoe a nossa participação também aqui na Santa Ceia. Daqui a pouquinho que nós possamos participar dela com arrependimento, fé em Jesus e a certeza que assim estamos participando do Teu reino. O reino do Senhor está entre nós, pela palavra, pelo batismo e também pela Santa Ceia. Assim, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Salvador Jesus, o Teu Filho, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso,
Podem sentar. Chegamos ao momento da ceia do Senhor, um momento muito importante do nosso culto, onde vamos participar de algo que Deus instituiu para o nosso perdão e a nossa salvação. Nós temos meios externos de nos prepararmos para participar dela, especialmente em tempos de pandemia. Lembramos a congregação, como estamos eu e o pastor Marcos no culto aqui, o procedimento sempre, alguém da diretoria, o seu Cláudio hoje vai auxiliar na fila e na organização, o pessoal vem pelo corredor central, aqui pega o copinho com a hóstia e com o vinho, nas laterais, lá nas mesas, eu e o pastor Marcos estaremos um de cada lado, e lá no canto, vocês vão baixar a máscara e tomar a Santa Ceia lá no canto, junto com os seus pastores. E aí vocês retornam pelas laterais para o seu banco. Mantendo o distanciamento, aqui vai ter higienização com álcool, o Cláudio também vai aplicar o álcool na mão de vocês. Todos os cuidados que a nossa congregação tem, com sucesso até agora, cultos tranquilos, participação na ceia do Senhor tranquilos. Esse é um meio externo de nos prepararmos, mas especialmente aqui dentro precisamos estar prontos, com arrependimento e com a certeza do perdão oferecido no verdadeiro corpo e sangue de Jesus. Que você participe com esse arrependimento, com sede de perdão, e com os cuidados externos também, mas especialmente com o coração sedento dessa mensagem que nós ouvimos com o pastor Marcos. O reino de Deus está entre nós, arrependam-se. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele pegou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, Jesus pegou o cálice com vinho, deu graças a Deus e entregou aos seus discípulos, dizendo: bebam todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vocês para perdão dos pecados. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória minha. Amém.
sempre o protetor do Senhor. Nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. O teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra, de ti testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero
a canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, em amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Ao recebermos a ceia do Senhor, o verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Jesus, nós temos a certeza de que o reino de Deus está entre nós e em nós. E assim nós podemos voltar para casa transformados, como foi o povo de Nínive pela mensagem de Jonas. Hoje ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a mensagem do pastor Marcos, recebemos a Santa Ceia. Podemos ir para casa cheios da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo em nós. E assim amanhã vivermos a nossa vida, nossos trabalhos, nossos estudos, as férias, quem sabe, o lazer da criançada, dos jovens aí. O Senhor está ao nosso lado e a bênção dele nos garante isso. Ele irá diante de nós. Vamos encerrar o culto de pé. E antes de recebermos a bênção, lembramos que devido à pandemia também temos um certo cuidado na hora da saída, para não aglomerar todo mundo no corredor e na porta, saindo ao mesmo tempo. O pessoal da diretoria vai ajudar vocês, ao pessoal do fundo, primeiro banco por banco, uma saída mais controlada, para que também a gente mantenha um certo distanciamento, que são os cuidados com a pandemia. Então assim, receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe, uma boa noite, vão com Deus.
que estou para cantar, o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei. Para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou.